Boa noite, gente. Estamos entrando aqui ao vivo para conversar hoje com o nosso querido Ricardo Monteiro Lobato. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Só um minutinho que eu vou chamar já o nosso convidado dessa noite. Já convidei. Olá. Olá, Ricardo. Boa noite. Que prazer. Que Prazer todo meu. alegria. Que felicidade estar te recebendo aqui no nosso blog, no Momento Literário. Não tenho nem palavras para expressar a minha alegria. Olha a minha blusa, olha. Legal, do sítio, né? Deu para ver seu pedacinho. Legal. Muito obrigada, Ricardo. Muita gratidão por aceitar o convite, né? Feito com tanto carinho de uma fã, super fã do Monteiro Lobato e fã do seu trabalho que eu tenho visto, né? Acompanhado nas redes sociais. Estou muito feliz com o seu trabalho, muito feliz com o que você tem feito para preservar a memória do seu bisavô. E é isso, eu não tenho nem palavras para expressar a gratidão e a alegria de ter você aqui conosco, tá bom? Muito obrigado. Faz Eu aí sua agradeço também. apresentação, Ricardo, para o pessoal te conhecer Agradeço melhor. a oportunidade aí de poder falar um pouquinho sobre o Lobato aqui no teu blog, no teu Instagram. Teu trabalho também é bem legal, né? Nessa parte de leitura, literatura. Já também dei uma boa olhada aí no teu trabalho. Está de parabéns. Obrigada. Você é amiga da Aline, né? Lá da Alemanha, né? Sou da Alemanha. A Aline também tem um trabalho muito legal lá, né? Muito, muito. Ela esteve aqui comigo algumas 2 semanas atrás, né? Falando sobre o alfabeto encantado. Lindo trabalho. O trabalho delas lá é incrível mesmo. Incrível. E para mim é sempre um enorme prazer. Eu dei uma segurada um pouco nas lives, eu fiz muita live ano passado, e aí no final do ano eu acabei dando uma seguradinha, porque estava um volume muito grande, estava começando a me atrapalhar no meu trabalho, né? Porque esse trabalho não é o meu trabalho principal, né? Uhum. Então, como a gente ficou um tempo aí na pandemia, no passado um pouco devagar, a gente deu um pouco mais de ênfase na internet. Mas o nosso trabalho do Viva Lobato em si é um trabalho que a gente gosta de fazer presencialmente mesmo, né? O próprio curso Viva Lobato é muito mais legal presencial, acho que nem daria para fazer de uma forma online. Então, eu acabei fazendo muita live mais para a gente poder conversar e poder encontrar as pessoas, tal. Mas aí eu dei uma segurada, então você está sendo a primeira live aqui de 2021. Olha que prazer! Nosso retorno Que aqui. honra! E se alguém estiver assistindo aí, que a gente tenha desmarcado alguma live, a gente vai agora programar aí as próximas lives. Tinha algumas pessoas que já tinha combinado, que a gente acabou dando uma segurada, então, como eu recebo muito convite para live, eu também tenho que dar uma selecionada, senão fica uma coisa, né, toda hora live fica meio complicado. É verdade. Enfim, é muito legal estar aqui, eu acho que a internet está legal, você está me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem. Eu estou fora da minha casa, eu estou no interior de São Paulo, eu vim para um compromisso aqui, então estou num hotel, mas parece que a internet está direitinho. Tá ótimo, gente. Se tiver algum probleminha, fala, né, Ricardo? Que a gente Mas eu acho que está legal, acho que o vídeo não está cortando, tá nada, está legal. Ricardo, eu quero te perguntar como é ser bisneto do Monteiro Lobato, do grande escritor que conhecido internacionalmente, que tem toda uma história. Como é ser bisneto do Monteiro Lobato? Olha, Cláudia, eu costumo dizer sempre que ser bisneto do Monteiro Lobato, em primeiro lugar, é um grande prazer e uma grande honra, né? Assim, é um nome que tem muito peso. Meu nome é Ricardo Monteiro Lobato, eu não tenho nem como escapar do peso do sobrenome, né? Quer dizer, Verdade. é uma pergunta comum eu me apresentar às pessoas quando as pessoas veem meu sobrenome, né? E me perguntam.
a pergunta comum é: você é parente do Monteiro Lobato? Essa pergunta é uma pergunta que eu escuto a minha vida inteira, né? Porque não tem jeito. Monteiro Lobato é um nome realmente, como você disse, muito conhecido. O Lobato tem um legado muito forte aqui no Brasil, um nome muito poderoso, muito forte, né? Então é um prazer muito grande, é uma honra muito grande carregar esse sobrenome e é uma responsabilidade muito grande também, né? Porque é um sobrenome, como eu disse, de muito peso e eu já tive assim muita cobrança, principalmente na época de estudante, em escola. É uma coisa absurda, mas existe, né, em relação a sobrenome, né, de professores chegarem para mim e falar: cara, pô, você não pode ir mal em determinada matéria, você é bisneto do Monteiro Lobato, mas eu não sou o bisneto, eu sou o Ricardo, eu não sou o Monteiro Lobato, eu sou o Ricardo, né? Mas, enfim, esse tipo de coisa sempre foi muito comum na minha vida, esse tipo de cobrança, principalmente em relação aos estudos, né? Mas o sobrenome é um sobrenome de muita força, um sobrenome que normalmente abre portas também, né, falando pelo lado positivo, né? É um sobrenome legal, eu uso até muitas vezes no meu trabalho mesmo. Às vezes eu uso o meu sobrenome para deixar a pessoa um pouco mais relaxada, porque a partir do momento que eu mostro o meu sobrenome e a pessoa me pergunta se eu sou parente, eu falo que eu sou bisneto, a pessoa vira minha amiga instantânea. É Ah, muito engraçado, né? Não, é muito engraçado. Isso é uma coisa que a pessoa relaxa, celebridade. sabe? Parece. Eu posso ser o bisneto do Monteiro Lobato, ser um picareta, né? Uma Sim. coisa não tem relação com a outra, né? Mas é uma coisa muito engraçada. Isso a pessoa se sente em casa, fala: nossa, eu li tudo do seu bisavô, eu conheço o Monteiro Lobato, eu adoro a obra do seu bisavô, tal. E aí a gente acaba conversando ali 10 minutos e a pessoa fica íntima, né? Sim, claro. Então é legal, esse carinho e essa memória afetiva que o Monteiro Lobato desperta nas pessoas é muito legal, né? Eu recebo muito carinho através do meu Instagram, de pessoas que não me conhecem pessoalmente, que nunca me viram, mas que é engraçado, elas têm uma intimidade, um carinho muito grande. Eu procuro retribuir, logicamente, na medida do possível, sempre, todo esse carinho, porque realmente é muito legal ver a memória afetiva que o Lobato desperta nas pessoas, assim como em você. Eu percebo que você está aí, né, Maravilhada. feliz, emocionado. Isso Somos é muito família. legal. Isso aí é muito legal, realmente. Eu fico bem feliz com essa troca, né? Certo. Ricardo, nós sabemos que Lobato escreveu para adultos e para crianças, certo? Mas o legado maior que Lobato deixou, pelo menos na minha concepção, foi para as crianças. Como você vê essa questão da formação de leitores no nosso país, a contribuição que Lobato teve na formação de leitores do nosso país? Essa pergunta é uma pergunta legal. Só um parênteses: o Diegão Feliz, que acabou de comentar, que acabou de falar aí aqui que escreveu, é uma dessas pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que a gente troca muitas mensagens, né, pelo Instagram, e é um amigo de Instagram muito próximo, a gente se comunica muito, é um grande fã do Lobato. Então, um abração para você, Diego. Obrigado Um aí que você estiver abraço, Gil. participando da Obrigada por live. prestigiar nossa live. E é um dos caras aí que me ajuda muito a manter esse legado aí, porque não é fácil, né? Enfim, voltando à sua pergunta. O Lobato, a importância do Monteiro Lobato, você falou na formação de leitores, você me perguntou, né? Isso. Monteiro Lobato, ele tem uma importância fundamental, primeiro que ele é o pai da literatura infanto-juvenil brasileira. Ele é o primeiro escritor, né, brasileiro a escrever para crianças, único exclusivamente para crianças, né? Então ele criou esse mundo encantado de Pica-Pau Amarelo, e com isso ele fez com que as crianças, muitas crianças e muitas gerações de lá para cá, tomassem o gosto pela leitura, lessem Lobato na escola, na casa dos pais, dos avós, enfim. Isso por si só é muito importante, porque a leitura ela tem uma série de benefícios para a criança, né? A criança na primeira infância é importantíssimo escutar histórias, e a partir do momento que ela aprende a ler, começar a ler e desenvolver esse gosto pela leitura, desenvolve a criatividade, o pensamento crítico, enfim. É fundamental que as crianças tomem esse gosto pela leitura, é muito importante para o desenvolvimento de todos nós. Mas, além disso, o Lobato vai muito além da questão só da leitura em si, da criação dos livros, que é maravilhosa. O Lobato ele tem uma história muito forte, muito rica no ramo editorial brasileiro, né? Então, ele, no começo, em torno de 1918, quando ele lança o seu primeiro livro, e logo em seguida ele cria a sua primeira editora, que foi a Monteiro Lobato Companhia, quando ele compra a Revista do Brasil e depois vira a Monteiro Lobato Companhia,
ele tem uma força muito grande no sentido de baratear e popularizar os livros, né? Então, isso contribuiu muito também para que o Brasil se tornasse um país de mais leitores do que era naquela época. Os livros eram muito caros, eram todos importados, né? Vinham da Europa. Então, não era assim, muito pouca gente tinha acesso aos livros, eles eram escassos e caros, né? E um dos grandes objetivos do Monteiro Lobato com essa editora que ele cria em 1920 é justamente esse, de aumentar o volume de livros no Brasil, de livros produzidos no Brasil, né? Porque antigamente eram todos importados, e com isso ele conseguir baratear, né? Ele aumenta a demanda e ele consegue baratear os livros, tendo uma produção nacional. E ele consegue isso, né? E ele, inclusive, ele diversifica os pontos de venda, ele vende livro em açougues, em farmácias, por selo postal. Ele tem até, nesse sentido, também uma importância grande, né? Na área de distribuição dos livros, porque eram poucas livrarias no Brasil naquela época, tinha 70 e poucas livrarias só no Brasil todo. Então, o Lobato é muito grande, tanto como escritor, né, de literatura infantil e adulta também, porque o Lobato também tem uma obra adulta muito rica, né? Ele tem alguns livros de contos, ele tem livros muito, muito interessantes. E também nesse outro lado, como editor, porque ele também foi fundamental para a gente ter o mercado editorial que a gente tem hoje em dia. O Monteiro Lobato foi um dos precursores aí do mercado editorial brasileiro. Isso também tem pouca gente que sabe. Entendi. Agora vamos tocar num ponto polêmico, né, Ricardo? Existe. Sempre tem, né? Então, existe uma tentativa de alguns grupos associados ao politicamente correto de apontar a obra de Monteiro Lobato como racista, né? Eles se baseiam, sobretudo, no livro As Caçadas de Pedrinho. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, como você se posiciona, o que você tem feito para mudar essa ideia de que estão tentando implantar. Como você tem se posicionado e como você enxerga esse acontecimento? Olha, Cláudia, eu acho engraçado que, assim, até 2008, que foi quando começou essa história com Renações de Nariz, com Caçadas de Pedrinho, né, que foi uma associação lá do Rio de Janeiro, que agora não vou me lembrar o nome, aí do Rio, né, lá no Rio, né, que entrou com uma ação lá no Supremo, querendo tirar o Renações de Narizinho, o Caçadas de Pedrinho das escolas públicas, né. E ele logo de cara perdeu, a ação nem foi adiante, porque o Supremo julgou improcedente. Agora, recentemente, ele tentou de novo, não foi à frente, porque não existe racismo no livro, é uma coisa que é óbvia. Só que essa história, até 2008, nunca ninguém falou nada de Monteiro Lobato racista. Quer dizer, Lobato sempre vendeu muito no Brasil, todo mundo conhece, a maioria das pessoas leu. Quem não leu em casa, leu na escola, em algum momento da vida escolar, né? Porque as escolas sempre adotaram Monteiro Lobato em algum momento. Então, assim, as pessoas, todos conhecem, a grande maioria gosta muito, óbvio que tem gente que gosta menos, tem gente que não gosta, e também isso também não é nenhum problema, você pode não gostar de uma obra, pode não gostar de um escritor. A questão principal não é essa. A questão principal é que, assim, eles tentam ainda colocar uma pecha de racista no Lobato, que é muito injusta. É um ataque muito duro e muito triste e muito injusto. Porque quem conhece um pouquinho da história do Monteiro Lobato, da biografia do Monteiro Lobato, e conhece um pouco da obra do Monteiro Lobato, principalmente, não só nos livros infantis, a obra adulta dele diz muito em relação a isso. O livro Negrinha, por exemplo, é um exemplo, né? O conto Negrinha, em especial, é um exemplo muito forte, mas tem o Jardineiro Timóteo, tem Os Negros, são contos que, quem ler e prestar um pouquinho de atenção ali, vai perceber que é uma crítica muito forte, muito contundente, muito dura do Monteiro Lobato ao regime da época, que era a escravidão, né? Quer dizer, a escravidão foi abolida, sei lá, 40 anos antes do Lobato publicar o primeiro livro. Era muito recente. Quando o Lobato começou a escrever, era muito recente a abolição da escravidão, né, no Brasil. Então, tinham muitos resquícios ainda dos negros que ainda continuavam, não eram mais escravos, mas continuavam trabalhando nas fazendas, porque, infelizmente, eles não sabiam fazer outra coisa e eles também não tiveram oportunidade, a partir do momento que eles foram libertos, eles não tiveram oportunidade de estudar, de trabalhar, de aprender, ou seja, o que eles sabiam fazer era aquilo. Então, muitos não tinham nem para onde ir, é uma situação muito triste, né?
essa situação deles. O Lobato era uma pessoa que denunciava muito essa situação, já naquela época. Ele batia de frente com a sociedade, com os brancos da época, com as pessoas que tinham poder, que eram ricos, e ele batia de frente denunciando esse tipo de coisa, e ele não tinha nenhum problema em relação a isso, e ele, muito pelo contrário, ele realmente expunha essa realidade dos negros de uma maneira nua e crua, que é o que ele faz no livro Negrinho, né? Então, isso, por si só, já mostra que o Lobato não tinha absolutamente nada de racista. Agora, o que existe são frases que, se você pegar e trouxer, obviamente, para o nosso contexto atual, elas são racistas. Se você pegar uma frase, tirar do contexto, pegar lá uma frase de 1920 ou 1930, né? Qualquer frase que ele fale, por exemplo, da Tia Anastácia, que é chamando a Tia Anastácia de negra, que ela subiu na árvore, ou seja lá o que for, é uma frase que, se a gente trouxer para hoje em dia, ela é uma frase racista, óbvio, né? E ainda bem que a gente evoluiu, que o ser humano evoluiu nesse sentido e as coisas melhoraram e tal. Agora, existe também um politicamente correto exacerbado que vira uma ditadura, né? A gente não pode falar mais nada, a gente não pode pensar mais nada, qualquer coisa que você diga vira contra você. Então é muito complicado isso, né? E o que me incomoda mais nessa história toda, Cláudia, que assim, além dessa questão ser uma questão que é injusta, porque o Monteiro Lobato não era uma pessoa racista. Eu tenho inúmeras histórias, inclusive de família, que eu conto no nosso curso, de pessoas que ele ajudou, de negros que ele ajudou a se desenvolver, escritores em começo de carreira que eram negros que ele ajudou. Enfim, o Monteiro Lobato ele não tinha nenhum problema com ninguém em termos de preconceito. Ele nunca teve. O que existe é o que eu acabei de citar, são frases que eram absolutamente normais e usuais na época dele, e a gente não precisa ir muito longe. Se você pegar, por exemplo, os Trapalhões da década de 80, sim, se você trouxer para hoje em dia, eles são racistas. Totalmente. Ou não? Não é? Totalmente. O que eles faziam com o Mussum, aquelas piadas que eles faziam com o Mussum, que todo mundo dava risada, hoje em dia são consideradas politicamente incorretas. Isso foi nesse século, né, Ricardo? Isso exatamente. Foi nesse século. Estamos falando de Monteiro Lobato no século passado. Nós estamos falando de 30 e poucos anos atrás. O Lobato escreveu o primeiro livro dele há mais de 100. Né? Então, assim, é muito injusto, mas o que acontece? O problema é que Monteiro Lobato dá ibope. Monteiro Lobato dá visualização no Instagram, dá visualização no Facebook, Monteiro Lobato as pessoas comentam. Então, o que acontece? A maioria das pessoas que tem levado para esse lado de querer mostrar Monteiro Lobato como racista tem, obviamente, um interesse de levar algum tipo de vantagem em relação a isso, entendeu? É isso que me incomoda muito. O problema, inclusive, em relação a essas adaptações todas que estão saindo aí. A questão não é adaptar. Para mim, adaptar uma obra, a partir do momento que a obra está em domínio público, o domínio público existe para isso, para você poder diversificar aquela obra e poder popularizar mais aquela obra, não ficar restrita a uma editora só que tem um contrato com a família. Até aí está perfeito, entendeu? Eu acho que, inclusive, tem obras, hoje em dia tem livros do Lobato mais caros, mais baratos, tem editoras que produzem livros mais finos, mais pobres, em termos de papel e etc., mas são mais baratos, são mais acessíveis. Tem outras editoras com livros mais caros, perfeito, eu acho que isso está ok. O que me incomoda muito, claro, é a questão da pessoa publicar uma adaptação e vender Monteiro Lobato como racista, quer dizer, taxar Lobato de racista para vender uma adaptação politicamente correta. Isso é uma coisa que me incomoda muito, entendeu? Até porque a obra do Lobato está aí há 100 anos e ela vai continuar, não vai mudar. Se você pegar uma dessas adaptações, qualquer uma que fizeram aí, tem alguns famosos que fizeram, tem anônimos que fizeram. Né? Tem um monte de gente aí que tentou se dar bem em cima de Lobato. Nenhuma delas, eu tenho certeza absoluta, se você pegar uma obra original, que são os livros da Globo, que tem o texto da editora Globo, que tem os textos na íntegra, ou da Brasiliense, né, que são anteriores, os mais antigos. Se você pegar uma obra original e pegar uma adaptação, é muito mais legal a obra original, porque ela é muito mais completa. Eles tiram um monte de coisa da obra, entendeu? Eles fazem vamos dizer, um Frankenstein da obra do Monteiro Lobato, entendeu? E eu acho que não é por aí. Eu não vejo mal, mas também não vejo nada positivo nisso. Agora, essa coisa de taxar Lobato para vender livro politicamente correto, aí realmente é uma coisa que me incomoda demais. Entendeu? Eu acho uma sacanagem, para falar o português claro. É verdade, Ricardo. E você tocou num ponto. Eu também sou professora de educação infantil. E o que eu lamento é que esse movimento todo acaba
fazendo com que as crianças, né, de hoje não conheçam de uma forma tão direta, né, os livros que nós conhecemos, né, porque Sim. existe todo sei lá, uma retórica, né, uma tentativa, e fica uma briga, um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, alguns professores querem ler, outros não querem. Aí o politicamente correto, no meu ponto de vista, atrapalha nesse sentido. Atrapalha porque impede, de uma certa forma, que a coisa chegue com tanta liberdade como chegava no nosso tempo. E eu cresci ouvindo as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Meus filhos estão crescendo ouvindo as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os meus alunos estão crescendo. Todo ano eu me visto de Emília para os meus alunos. Legal. Mas, Legal. né, assim, eu sei que também existe outro lado, de pessoas que ficam mais desconfiadas, de famílias que, de repente, ficam mais com o pé atrás, por conta desse movimento que, no meu ponto de vista, acaba atrapalhando nesse sentido. E você tocou, Fala, desculpa. você tocou, né, no conto Negrinha. Esse conto assim, fica tão evidente nesse conto que o Lobato não era racista. Eu acho que nesse conto, assim, é para tirar todas as dúvidas. Se você tem alguma dúvida, pega esse conto e leia. Porque o Lobato não só ele coloca lá, né, a questão da negra, da menina negra, né, que sofre a tortura por parte da sua senhora, como ele se coloca a favor dessa criança. O tempo inteiro ele usa uma linguagem irônica, uma linguagem que vai deixar claro para o leitor quem é que está na posição de vítima, né, e que ele está do lado dessa vítima. Então é muito interessante. Inclusive, ele fala, inclusive, contra a igreja, né? Porque ele fala que ela é uma católica, que vai maquiar. É uma crítica social. Sim, é uma crítica social dura que ele faz ali. E é bem, aquilo ali mostra muito a opinião do Lobato a respeito desse assunto. Exatamente. Entendeu? É um ponto importante para quem tem alguma dúvida em relação a se o Lobato era ou não racista, é um ponto importante para ler. Mas tem inúmeras outras coisas, inúmeros outros trechos de livro, na obra infantil mesmo. Tem muitos trechos do livro que ele fala através dos personagens, mas que você vê claramente ali que ele não tinha nada de racista. E a maneira também como ele trata a tia Anastácia, né, Cláudio? Ele trata a tia Anastácia com muito carinho. A tia Anastácia é um personagem importantíssimo nas histórias dele, né? Ela faz ali com a Dona Benta aquele contraponto, né? A Dona Benta tem a sabedoria dos livros, né? A sabedoria dos estudos, e a tia Anastácia tem a sabedoria popular. Ela é pura sabedoria popular. Faz esse contraponto entre as duas, que é muito legal, né? Muito. E uma coisa, voltando no assunto que você estava falando das escolas, uma coisa que eu acho que é muito, que as pessoas estão tentando hoje em dia maquiar, existe uma história, gente. A gente viveu no Brasil, infelizmente, uma história triste em relação à escravidão, né? Em relação ao preconceito, em relação à segregação e etc. É muito triste isso, mas existiu, não só no Brasil, como em grande parte do mundo. Estados Unidos, muito, né? Até hoje, lá, eles têm muito problema com isso. Então, assim, não adianta a gente querer apagar a história. O politicamente correto, o que incomoda no politicamente correto é essa coisa das pessoas quererem maquiar as coisas. Né? A criança não pode ler determinada frase porque vai fazer mal. Não é assim. Todo mundo leu, eu li, você leu, os meus filhos leram, os meus pais leram. E ninguém virou racista por causa disso. Ninguém virou preconceituoso por causa disso. Justamente ao contrário. Quando você lê esse tipo de coisa e existe uma explicação por que aquilo era assim e hoje em dia não é mais, você ensina a criança a ter pensamento crítico. Exatamente. Quer dizer, ela vai crescer, né? Ela vai virar um adulto com pensamento crítico para poder ter discernimento e saber o que é certo e o que é errado. Agora, se você não mostra para a criança que existiu um período negro no Brasil, infelizmente negro no sentido de ruim, né, de sombrio, como é que ela vai saber? Como é que ela vai conhecer? Então, as pessoas estão querendo, de certa forma, passar um pano na história, apagar a história e fingir que está tudo bem, que hoje em dia é tudo lindo, maravilhoso, que não existe mais problema, que não é assim. Então, eu acho que, inclusive, a obra do Lobato, nesse sentido, ela é positiva. A obra original, é por isso que eu bato tanto nessa tecla, entendeu? Eu acho que a obra original do Monteiro Lobato é importante e é positiva nesse sentido, porque a partir do momento que a professora está em sala, está lendo com a criança determinado trecho, e aparece uma frase dessas consideradas racistas, a professora para, faz uma pausa e explica para as crianças aquele contexto. Olha, isso aqui, essa frase hoje em dia é uma frase que não pode se falar, é uma frase que
que é preconceituosa, nessa época não era assim, e ensina para a criança, dá uma aula de história para a criança rápida ali, né? De como é que a criança deve, inclusive, proceder em relação a isso, até para ensinar a criança a não ter preconceito. Exatamente. Então, eu acho que é muito legal esse lado, esse viés também da obra do Lobato, entendeu? Sim, claro, concordo plenamente. Ricardo, tem alguma memória sua que você possa falar, dividir conosco, assim, hoje, uma memória de infância que te marcou, alguma história de família legal, importante, que você possa dividir conosco hoje? Você Olha, tem? eu tenho uma memória muito legal, assim, que foi a primeira vez que eu tomei consciência, vamos dizer assim, do peso do meu sobrenome, né? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade e minha mãe mudou a gente de escola. E no primeiro dia de aula, quando a gente chegou na escola, a diretora dessa escola, eu tenho uma irmã um pouco mais nova, né? Ela tem 1 ano e 9 meses de diferença para mim. Eu estava, acho que, no 4º ano primário daquela época e minha irmã estava no 2º, era uma coisa assim. E a professora andou pela escola inteira comigo e com ela, em todas as classes, ela entrou em todas as classes, nos apresentando como bisnetos do Monteiro Lobato, e dizendo que a gente ia estudar naquela escola. Quer dizer, ela fez uma apresentação formal, ela fez uma apresentação formal de 2 crianças para a escola inteira, né? Então você imagina que eu era uma criança extrovertida, eu sempre fui, de levar de boa, então eu acabei fazendo um monte de amigo, para mim foi super legal. Minha irmã já foi incomodada com a história, entendeu? É mesmo? Porque ela é mais extrovertida um pouco, ela é mais na dela, então ela ficou meio incomodada. Mas nesse momento, eu tomei ciência, assim, comecei a tomar ciência do peso do meu sobrenome, porque até então criança não tem essas coisas, né? Você não se liga nessas coisas, mas nesse dia especificamente eu me lembro bem que depois eu parei para pensar, falei, nossa, a escola inteira me conhece, né? Quer dizer, e normalmente uma criança não é apresentada para a escola inteira, é apresentada para a sua classe, né? Então essa é uma história engraçada de infância minha que me marcou bastante, assim. Muito interessante, deve ter sido muito legal. Tem Para muitas você, histórias para sua legais, irmã, né? né? Tem uma história legal também. Uma vez eu fiz um evento em Bonito, né, no Mato Grosso, e lá eu não sabia que eu ia falar, e era um palanque em praça pública, né? E eu subi lá no palanque, eu fui receber uma homenagem, e a hora que eu estou lá em cima, o governador fala o meu nome e tal, que eu estava ali para receber a homenagem e tal, e joga o microfone na minha mão. E ninguém me disse nada que eu tinha que falar alguma coisa. Eu não tinha preparado nada. E tinha, assim, uma multidão, tinha, sei lá, umas 5.000 pessoas na praça, estava lotado. E eu olhei e falei, pelo amor de Deus, o que eu vou falar para esse povo? Né? E agradeci, logicamente, a homenagem e tal, e comecei a pensar rápido e falei, bom, aí tive um insight e falei assim, pessoal, se o Monteiro Lobato tivesse conhecido Bonito, o Reino das Águas Claras seria aqui. Pronto, né? Aí foi ovacionado em praça pública, literalmente, entendeu? Então, essas coisas são legais, que eu falo da coisa da memória afetiva, né? O Reino das Águas Claras, a maioria das pessoas que estavam ali naquela praça leu, né? Sabe do que se trata. Entendeu? Então, quando eu falei isso, para eles foi uma coisa muito legal, né? Foi uma honra eu falar, usar o Ali Bonito como se fosse um pano de fundo do Reino das Águas Claras. Arrebentou. Ricardo, você tem um projeto, né? O Viva Lobato, é isso? É um projeto. Conta pra gente, que projeto é esse? O que você faz, né? O que você oferece nesse projeto? Do que se trata? Conta pra gente. Bom, esse projeto começou mais ou menos 1 ano e meio atrás, comecinho de 2019. Eu fiz um evento numa universidade aqui do interior de São Paulo, e lá eu conheci a Moniza Maciel, que é a minha parceira no projeto, que é uma professora, né? Ela é da sua área, e é uma contadora de histórias assim maravilhosa. Não sei se você já deve ter visto ela aí na internet, mas ela até acho que lançou um livro agora recentemente. Ela é bem da sua área aí, dessa área de atores, né? E é uma contadora de histórias natas. Ela conta histórias de uma maneira linda. E a gente se conheceu por acaso nesse evento lá na universidade. Eu fui lá falar um pouco de Monteiro Lobato e ela estava lá fazendo uma contação de histórias sobre também da obra do Lobato. E aí a gente se conheceu e houve ali uma empatia e a gente resolveu criar. Ela é uma apaixonada por Lobato, é estudiosa, adora Monteiro Lobato, e a gente resolveu criar esse projeto, que é o projeto Viva Lobato,
que é um projeto que a gente tem. Basicamente, o intuito desse projeto é a perpetuação da obra do meu bisavô, né? É levar o Lobato para as novas gerações e também para as gerações anteriores, quer dizer, levar o Lobato para o máximo de gente que a gente puder, né? E a gente criou algumas frentes nesse projeto. Então, a gente tem contação de histórias, a gente tem palestras, a gente tem um curso de contação de histórias baseado na vida e na obra do Lobato, que é muito legal, que é o curso Viva Lobato de contação de histórias, que eu e a Moniza, nós dois ministramos, né? Ela faz a parte da teórica da contação de histórias, a parte prática, de como criar materiais, de como contar histórias efetivamente, né? E eu faço a parte de videoobra do Lobato. A gente leva. Eu tenho muitos objetos pessoais do Lobato, a máquina de escrever dele está comigo, eu tenho vários quadros dele que estão comigo, que ele pintava também, né? Então tem quadros lindos que estão comigo. Eu tenho muita coisa pessoal, livros autografados, antigos e tal. Então a gente faz uma mini exposição na sala de aula, a gente transforma a sala de aula num sítio, entendeu? Serve de chuva no intervalo, é muito legal esse curso. A gente criou para professores, mas ele é um curso aberto para quem quiser participar, pais e pessoas que se interessam. Então, a gente está esperando voltar, né? A gente fez alguns, mas infelizmente a pandemia parou tudo. Mas é um curso muito legal para quem curte a obra e que quer conhecer um pouco mais a fundo. E aí eu conto histórias de família, eu conto curiosidades, coisas que não estão nos livros. É muito divertido e muito emocionante esse curso. Então a gente tem tudo isso que eu acabei de falar, o curso, a contação de histórias, a gente faz eventos em escolas, tanto de contação quanto de palestras minhas. A gente tem um site que a gente está desenvolvendo, que a gente vai ter alguns produtos e a gente também quer ter um tipo de e-commerce para os artesãos que produzem bonequinhos do Monteiro Lobato também terem lá um local para eles poderem escoar a produção deles. Então a gente está procurando abrir algumas áreas. A gente faz muita doação de livros para instituições, como caridade mesmo, a gente faz alguns projetos sociais, né? Então, a gente tem, e tudo isso baseado na vida e na obra do Lobato. Então, a ideia do curso, do projeto Viva Lobato em si é esse, é levar Monteiro Lobato adiante aí o máximo que a gente conseguir. Você falou de curiosidade que não está no livro e eu fiquei curiosa. Conta uma curiosidade pra gente. Mas isso você vai ter que fazer o curso para eu te contar. Eu vou fazer o curso. E aí vai voltar depois da pandemia, né, Ricardo? Curso. Se Deus quiser, sim. Vamos ver se no segundo semestre desse ano a gente consegue, né? E aí porque a gente já estava, inclusive, com alguns cursos já agendados para fazer. A gente não faz turmas muito grandes, porque senão a gente perde um pouco, né? Aquela coisa da proximidade. Então, a gente faz turmas de até, no máximo, umas 50 pessoas, 45, por aí, para não ficar uma coisa muito grande. Mas é muito interessante, são 5 horas de curso que, para você ter uma ideia, o primeiro curso que a gente fez, tinha 30 e poucas pessoas na sala. Todos, quando a gente encerrou, estava todo mundo chorando, inclusive eu e a Moniza. Eu imagino. Para você ter uma ideia da emoção que a gente consegue passar ali para as pessoas, né? É porque quem cresce ouvindo as histórias do Lobato, é impossível não se emocionar. Né? Sim. Estar tão perto dessas histórias, assim, vivenciando, né? Criando experiência. É realmente emocionante, é muito forte. Não, é emocionante porque o Monteiro Lobato ele remete normalmente a uma época da vida da pessoa que é uma época importante, que normalmente é a infância, né? Então a pessoa normalmente ela volta para casa dos pais, para casa dos avós, dos tios. Quer dizer, de comida. Exatamente, a coisa do café, do bolinho de chuva, que a gente também usa lá isso como memória afetiva, né? A proposta desse curso é uma imersão lobatiana em todos os sentidos, para você usar todos os seus sentidos focado ali em Monteiro Lobato. Então, realmente bem legal, é um curso bem diferente e quem sabe a gente consegue esse ano voltar aí presencialmente. Ai, tomara, se Deus quiser, porque eu já quero. E aí depois, para quem quiser conhecer mais o projeto, é só entrar no Instagram, não é isso, Ricardo? Sim, eu tenho o meu Instagram pessoal, né, que é o R. Monteiro Lobato, que é um Instagram que eu comecei com ele, na verdade, então ele é um pouco mais antigo. E recentemente, há uns 3, 4 meses atrás, a gente criou um Instagram do Viva Lobato, do projeto. Sim. Que é a minha mulher que administra, né, a Andréia, que também é a nossa parceira. O projeto sou eu, a Andréia e a Moniza, né? A Andréia faz toda a parte de pano de fundo aqui para a gente, para nos dar estrutura para a gente poder fazer a linha de frente, né?
Então, ela que administra esse Instagram e é o Instagram do Viva Lobato. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, lá no meu Instagram e no Instagram do Viva Lobato, tem muita coisa que a gente já fez. A gente fez o lançamento desse projeto, para você ter uma ideia, lá em Sorocaba, na Fundec de Sorocaba, que é a Orquestra Sinfônica lá de Sorocaba, e a gente fez o lançamento dele com as músicas do sítio tocadas pela Orquestra Sinfônica. Foi linda. Lindo. Muito legal. É. A Maravilhoso. gente tem alguns vídeos gravados desse lançamento, que a gente vai aos poucos soltando, mas foi uma noite assim incrível. A Marisa contou história, eu falei um pouco sobre o Lobato e a gente colocou as músicas ali pela orquestra, intercalando com as histórias dela. Foi muito legal. Foi uma noite realmente inesquecível. Memorável. Ricardo, que mensagem lobatiana você deixa para essa nova geração, para esses novos leitores que estão surgindo, e para nós também, né? Para nós que fomos e crescemos escutando as histórias do Lobato, que mensagem você deixaria hoje para todos os leitores? Olha, o Monteiro Lobato ele tem diversas características muito positivas, né? Uma das que eu gosto muito é a resiliência do Monteiro Lobato, que eu acho que é um momento que a gente está vivendo, o mundo está vivendo um momento de muita resiliência, né? Da gente poder passar por tudo isso que a gente está passando. Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu familiares, entes queridos, né? E é muito triste tudo isso. A gente está voltando de novo para essa pandemia agora com força total, infelizmente, né? Eu estava vendo hoje o jornal aqui, está todo mundo aí voltando para a fase vermelha, enfim. Então, uma das características muito fortes dele era a resiliência. O Lobato sofreu muito ao longo da vida dele, ele teve muitas derrotas, ele perdeu 2 filhos, inclusive, né? O meu avô e o meu tio-avô, o Lobato perdeu um com 33, o meu avô e meu tio-avô com 23 anos, então foram 2 momentos muito cruéis na vida do Lobato, muito difíceis, né? Você perder um filho, você já imagina que deve ser muito complicado, você perder 2, então deve ser surreal. Então ele tinha essa coisa da resiliência. Ele, no final da vida dele, ele teve um derrame, ele conseguiu, ele perdeu o dom de ler e de escrever, ele não conseguia mais manusear, e ele conseguiu, com fisioterapia naquela época, que não era como é hoje, voltar a ler e escrever. Então foi uma vitória na vida dele nesse sentido, né? O Lobato tem uma história muito importante nesse, assim, ele era um homem muito forte, sabia muito o que ele queria. Então eu acho que a grande lição que fica é essa, da gente poder passar pelos momentos difíceis, né? Todo mundo passa, todo mundo tem momentos difíceis, que a gente às vezes se sente meio perdido e não sabe direito o que fazer. É importante a gente focar, ter calma e levar a vida adiante, que quando o sol nascer no outro dia, as coisas vão melhorar e a gente procurar pensar positivamente. Eu acho que essa é uma das grandes mensagens que meu bisavô deixa para a posteridade. E tem uma frase dele que eu gosto muito, ele tem inúmeras frases muito conhecidas. Se estiver acabando aí, se puder me permitir falar, não sei, tem tempo ainda, não? Sim, claro, pode falar. Por mim, eu ficava aqui, ó. A gente tem quanto tempo ainda? Que eu estou meio perdido. São 8h40. Ainda tem muito tempo, pode falar. Tem bastante tempo. Então dá para a gente ainda conversar bastante. Dá para começar. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que é uma frase que fala de sonhos, mas ela fala principalmente de realizações, né? É uma frase bem conhecida, mas é uma frase que eu uso nas minhas agendas desde que eu sou garoto, que é uma frase que eu uso como inspiração. Todo ano eu escrevo, eu ainda tenho agenda, né? Eu sou velho, gente, eu não sou tão moleque assim. Eu tenho agenda ainda e eu gosto de um papel. Minha mulher me enche o saco. Por que você usa papel? Eu gosto de um papel, porque ela é da tecnologia. Eu adoro um papel. Adoro. E eu escrevo na capa das minhas agendas essa frase como fonte de inspiração mesmo, né? É uma frase que fala assim: tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve origem de outra maneira. Mas já tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum. Eu acho essa frase, assim, muito inspiradora, porque ela é uma frase que fala de você sonhar, mas principalmente de você acreditar nos teus sonhos e de você buscar os teus sonhos, né? E é isso que os jovens e as crianças têm que aprender também, né? A ir atrás dos sonhos delas, acreditarem e batalharem por isso, estudarem e procurarem correr atrás dos seus sonhos. Todo mundo tem que fazer isso, tem que acreditar, porque a vida sem sonhos ela fica triste, ela fica sem graça, né? Se a gente não tiver objetivos, metas
e sonhos na nossa vida, a nossa vida se torna realmente muito sem graça. Então, essa frase é uma frase, para mim, realmente muito inspiradora. Eu acho uma frase genial do Lobato. Ele tem outras maravilhosas, né? Ele tem muitas frases legais. Aquela frase da Emília, que ela fala, Memórias da Emília, o Visconde pergunta para ela quem ela é, ela responde que ela é independência ou morte. É genial, né? A Emília é um personagem genial, né? Eu amo a Emília. A Emília, acho ela maravilhosa. A Emília. Mas essa frase... a Emília é o concurso, assim. A Emília é um negócio... Sem palavras. Sem palavras para a Emília, eu também acho. Eu acho a Emília maravilhosa. Mas essa frase realmente é uma frase que eu gosto muito, que me inspira muito e eu sempre procuro recitar aqui para as pessoas que, para quem não conhece, de repente procurar conhecer mais coisas sobre o Lobato. Sim. Ricardo, queria te agradecer muito pela participação. Eu estou sem palavras para expressar a minha alegria, a minha gratidão, porque eu vejo o Lobato em você, sabe? Eu consigo perceber em cada palavra que você diz a sua emoção, a sua verdade, né? Você realmente levanta a bandeira. E assim, nesses tempos difíceis, de politicamente correto, nós precisamos de você. Nós precisamos muito de você. Então, sinta-se muito abraçado por mim e pelos fãs de Lobato, né? Porque você representa, eu acho que uma nação inteira de crianças que cresceram ouvindo as histórias de Lobato e que não suportam escutar o que está sendo dito ultimamente, sabe? Que não suportam ouvir as coisas que estão sendo faladas contra a memória de Lobato. Então, eu queria te agradecer por isso, por estar aceitando essa missão com tanta dedicação, com tanto amor, como eu vi nas suas palavras, ouvi, né, nas suas palavras, vi o seu envolvimento. Então, eu queria te agradecer demais, tá? Eu queria te agradecer por ter participado da nossa live. Nossa, eu estou muito feliz. E quem sabe aí, né, para frente, a gente tem mais convites. Sim, a gente vai ter com certeza a oportunidade de se encontrar pessoalmente, de se conhecer. Se Deus quiser, a gente vai conseguir voltar a ter as nossas coisas presenciais, e quem sabe a gente faz alguma coisa aí no Rio, né? Sim, com certeza, venha ao Rio. Manda um beijo também para a Andréia, que me atendeu com tanto carinho. Tá? Um beijo, Andréia. Aqui nos bastidores, aqui, ó. Dá um oi. Um beijo, Andréia, obrigada. Ela tá sempre nos bastidores. Oi, querida. Um beijo, muito obrigada, tá? Obrigada também pelo carinho que você tem com a obra de Lobato. E é isso, Ricardo. Beijo, boa noite. Se não fosse essa mulher aqui, eu tava dentro d'água, viu, Cláudia? Que lindo, gente. Mas só para finalizar, assim, voltando ao que você falou, eu agradeço muito todo o carinho, como eu disse no começo, de todos vocês, todos os fãs de Lobato que me ajudam, porque eu preciso de ajuda para levar adiante esse legado, e eu preciso de ajuda para defender o nome do Lobato. Eu sozinho não vou conseguir fazer, né? Eu luto muito para isso, eu sou uma pessoa muito verdadeira e muito transparente, eu acho que eu consigo passar isso é importante. Eu não tenho absolutamente nada de firula, nem de coisa feia. Quando eu tenho que falar, eu falo, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Então, o que eu estou fazendo pelo legado do meu bisavô, você pode ter certeza que é de alma, que é de coração, entendeu? Que é de verdade. Eu realmente acredito no que eu estou fazendo, no projeto que a gente tem, e acredito que a memória do Monteiro Lobato tem que ser preservada e não pode ser atacada como alguns estão tentando fazer. Então, se depender de mim, defenderei Lobato até o final dos meus dias e conto com a ajuda de todos vocês para essa defesa. Pode contar com a minha ajuda. E, assim, eu percebi muita humildade. Eu não te conheço ainda pessoalmente, mas desde o início eu percebi a tua humildade e todo o carinho, tá? Eu senti o carinho para conosco, né? Porque eu represento os fãs do Momento Lobato. E eu só tenho a te agradecer de verdade, de coração. Ricardo, muito obrigada. Um super beijo. Que Deus te ajude nessa missão que você tem. Amém. Tá legal? Estamos juntos nessa missão, de mãos dadas. Sim, com certeza. Valeu. Obrigadão, tchau, Ricardo. Viu? Tudo de bom aí para quem participou. Obrigadão. Obrigada a todos. Beijo grande a todos aí. Saudações lobatianas. Saudações. Saudações lobatianas. Tchau, tchau.
Tchau.